Senhoras e senhores, Expo Cannabis Brasil apresenta a conferência História da Cannabis no Brasil e no Mundo. Escritor e jornalista, autor de mais de 30 livros sobre história do Brasil, que venderam mais de 1 milhão de exemplares. Responsável pelo canal Buenas Ideias no YouTube, vai falar sobre a convite da Esquadra Fum, uma das patrocinadoras do evento, sobre a história da proibição da maconha no Brasil e no mundo. Com vocês, Eduardo Bueno. Bando de maconheiro! Bando de maconhólogos! Estudiosos da erva sagrada! Porra, cara, que prazer, que honra e que glória estar aqui vendo florescer esse futuro, passado e presente, né, cara? Porque além da maconha ainda transformar a substância tempo, né? Passado, presente e futuro são todos ao mesmo tempo, agora, aqui, agora, né? A gente está vendo, plantou esse futuro há muito tempo, ele está aí totalmente florescente, totalmente florido, frutificou, e a nossa fruta não é a fruta proibida, aquela que expulsou os humanos do paraíso. Pelo contrário, é aquela que lhes dá a reentrada no paraíso, que sempre foi nosso, né? E é perfumada, é oleosa, é bonita, parece um cipreste, é uma planta mágica que cura corpo, mente e alma. Uma salva de palmas. E que dentre todas as coisas que nos permite libertar também a história que foi aprisionada dentro da sala de aula, como se a história não fosse intensa, viva, dinâmica, repleta de sangue, suor, sêmen, derrotas e vitórias, luminosa, cheia de efeitos e com um monte de gente do mal querendo nos fuder. Só que agora chega deles quererem nos fuder, porque quando tu estudar a história da maconha, tu vai ver que além de estar 5-1 para nós no STF, vai ficar 7-1, para eles se lembrarem do 7-1 que tomaram da Alemanha também, já que aquela... Vai ser 7-1, só que não é só que está 7-1, está 4.000 anos a 100 para nós, porque essa planta durante 4.000 anos, se não mais, foi usada justamente como erva sagrada, para curar o corpo, a mente e a alma, para conectar com o cosmos, para liberar, para abrir a cabeça, e se quem não quiser abrir a cabeça também, o problema é dele, não precisa, cura o corpo também, e a nossa batalha gigante agora já está vencida, que é a do canabidiol e papapá. Se não quiser o THC, tudo bem, sobra mais para nós. Mas e aí a gente tem que saber o nome desses caras que proibiram e que por que eles proibiram e quando começou a proibição. Porque a proibição tem tipo 100 anos, meu chapa. E nós temos 3.800 anos. E as pessoas que estão do nosso lado, que é de todos os tempos e épocas, eram as pessoas luminosas, as pessoas conectadas, as pessoas espiritualizadas, as pessoas dispostas a construir um mundo mais libertário, mais dinâmico, mais intenso. Claro que não perfeito, porque somos humanos, né? E que nem diz o meu, que tive a época a honra de ser um amigo pessoal por um período, Bob Dylan disse: "We're all human and we all have an asshole", né? Todos somos humanos e todos temos um orifício por onde papapá. Então, a nossa vida de maconhólogos, maconheiros, não é exatamente perfeita, mas é luminosa, é uma luta, é uma crescente, aprendemos com os nossos próprios erros e avançamos, enquanto a vida deles é uma vida medíocre, limitada, horrorosa, bad vibe. E eu deveria
E eu deveria ter pena deles, ou deveria ter condescendência com eles, mas eu não consigo, porque eu estudei muito a história, e já que eles fizeram uma guerra santa contra a erva que eles chamavam do diabo, talvez esteja chegando a hora da nossa luta do capeta pela erva santa, entendeu? Inverter, porque sim, eles fizeram uma guerra santa contra a erva que eles chamaram de erva do diabo, pelos piores e mais vios motivos, rasteiros, racistas, elitistas, com base no lucro, na ganância. Só por isso a maconha foi proibida, por trás de uma farmacopeia antiga. Daí vem uma indústria farmacêutica, um cânhamo, uma fibra gigante substituída por fibras sintéticas, por nylon, pelo caralho A4, né? E fumada pelos marginalizados, fumada por pretos escravizados, por mexicanos, por índios, por todo mundo que interessa, por músicos de jazz, e reprimida pelo mundo capitalista, europeizado, branco e nocivo. Só que como eu estou aqui acompanhado da Bia, né, Bia, eu quero dizer claramente que é o homem branco se submetendo à mulher preta. Com licença, deixa eu me ajoelhar na frente da Bia. E aí... Inclusive eu tenho, agora que eu estou desfrutando dessa experiência, eu tenho dito para ela: me chama de teu escravo, me bate, e tem sido ótimo, é incrível, recomendo a experiência. Bom, é uma história longa e antiga, e o pessoal disse que eu só tenho 4 horas para falar com vocês. À meia-noite em ponto a gente vai ter que parar. Então, reclamem ali e tal. Na verdade, nos faltam 50 minutos já. Cara, uma das minhas ex-mulheres, não sei se é a 16ª ou a 17ª, porque maconha às vezes, sabe? Diz o seguinte: quando tu começar uma história, pelo amor de Deus, não começa no tempo que os continentes estavam juntos. Mas eu só consigo começar as histórias no tempo que os continentes estavam juntos, né? E aí tinha uma massa supercontinental chamada Gondwana, vocês devem saber, que era a América do Sul e a África juntas, mas além disso tinha a Austrália, a Antártida e a Índia. E a Índia resolveu se desgarrar, a ponta, sabe? A Índia é um triângulo assim, né? Todo mundo aqui é ignorante, mas pelo menos a Índia vocês sabem que é assim, né? Então, essa ponta estava para cima. E aí ela saiu, desceu até o polo, subiu e foi se encontrar com a Laurásia, que é a outra massa continental, supostamente a massa que deu certo, né? Que é a Eurásia, a Europa e a Ásia e o terceiro mundo, porque tu vê, Deus é tão cruel que já fez o primeiro e o terceiro mundo já na nascença, antes do humano. Aí a Índia vem e sobe, e encosta na Laurásia, e tá o subcontinente indiano, e tá até hoje empurrando a Ásia para cima. O Everest sobe 2 a 3 centímetros por ano. Toda a cadeia do Himalaia foi formada porque a Índia está empurrando essa massa para cima. E sabe por quê? Porque o cosmos disse assim: vai nascer uma espécie muito rasteira, bípede, uns macacos assim, que são meio assim, torpe. Vão surgir na África, mas eles vão sair caminhando, e de repente eles vão chegar num altiplano, bem lá no topo, que vão ficar mais perto do cosmos, o Tibete. E aí surgiu a Ásia Central e esses altos platôs. E não contente só com isso, o poder cósmico disse: ali vou fazer vicejar uma planta, plim, veio a ser chamada de cannabis, né? Um tempo depois, que vai curar os humanos dos seus problemas, que infelizmente serão muitos. E dali da planície da Ásia Central é que surgiu essa planta e migrou para a China. E na China, o imperador Shen Nung, uma salva de palmas para o imperador Shen Nung. 3.000 anos antes de Cristo. De quem? 3.000 anos antes do ano zero. 3.000 anos antes do presente. 3.000 anos antes do presente, no meus cálculos, dá 5.000. E Shen Nung, sabe o que quer dizer? O divino lavrador. O cara que domesticou o arroz. O cara que descobriu o poder do ginseng. E o do banchá. E
o poder da cannabis. E teve, não é surpresa saber, um reinado longo e próspero, porque ele achou que distribuindo alimento para o corpo e para a alma, arroz, banchá, outras plantas, e a planta sagrada, os humanos seriam todos felizes. Durante o período do Shen Nung, aparentemente foram. Podem estudar como é que foi o Império Shen Nung. Ele é um dos 3 fundadores meio mitológicos, assim, sabe? Não tem um registro histórico muito factual, mas ele de fato existiu, de fato era o divino lavrador. E dali, essa erva sagrada migrou, ou acho que mais ou menos, porque tudo bem, a China, né? A China que apontou tantos caminhos para o mundo, né, cara, para o bem e para o mal, porque apontou tantos caminhos que inventou a bússola, né, portanto apontou todos os caminhos, né, mas além de tudo apontou o caminho da pólvora, que eles inventaram, né, mas também dá para fazer fogos de artifício, e que coisa maravilhosa fumar um e ver fogos de artifício, não é mesmo? Tem gente que prefere pólvora. E também inventou o papel, né? Então tudo bem, palmas para a China, mas nós sabemos que a China, né, assim, nós não somos assim, totalmente apaixonados pela China, somos? Mais ou menos. Então eu acho que ela também migrou para a Índia. E somos todos aqui, evidentemente, apaixonados pela Índia, especialmente pelo Deus Shiva e pela aquela religião com manga, com luxuriante. Não é uma religião criada no deserto de um só Deus. É uma religião criada num lugar luxuriante com um monte de deuses. E alguns até meio assim e tal. Um deles, Shiva, sentado na nascente do Ganges. Aliás, o Ganges nasce da cabeça dele, né, cara? E pintado com um símbolo cósmico na testa, e fumante de cannabis, e bafejou a cannabis, e um monte de gente virou yogi, e outros descobriram a yoga, e outros descobriram o sexo tântrico, e outros descobriram tudo graças ao poder benfazejo dessa substância, né? Que além de tudo, desde muito cedo, eles viram que curava uma série de afecções concretas, reais, de treme-treme, sem falar assim no, né? Não estou falando nem no nosso maravilhoso uso recreacional, estou falando no bababá, né? Bom, daí essa coisa vai migrando, chega nos árabes, né, cara? Os árabes, a partir da Índia, né? Os árabes também se encantam com aquilo ali, né? Levam para a Europa. Daí tem essa falácia, eu conversava hoje com o Marcos, de que a palavra hashish e hashishim deu origem a assassino. É a primeira fake news ligada à maconha. Tu conhece alguém que fuma hashish e sai matando? Quer usar? O hashishim é uma seita de assassinos. Sim, esses filhos da puta da fake news, né? Alguém aqui já matou alguém? Não, né? Tá. Alguém aqui já fumou um? Alguém aqui já... E aí sentiu vontade de matar depois de fumar? Ah, não. Ninguém aqui sentiu vontade de matar depois de fumar um? Nossa, vocês são mais doentes que eu imaginava. Os caras vêm com esse papo pra cima de nós, que eu vou matar, vou roubar um banco. Não, tu fumou antes, vou roubar o banco amanhã, né? O banco vai estar lá mesmo, né, cara? O banco não vai sair dali, vai? Os bancos, né? Tá, daí os árabes matavam. Mas não matavam porra nenhuma, os árabes adoraram aquela porra que nem todo mundo, né? Aí foi indo, chegou na Europa. A Europa já é meio complicado, né? Mas na minha tese, até os vikings, sabe? Porque a gente tem uma vibe assim de viking, todo mundo gosta de viking e de pirata, né? Todo mundo que não leu não sabe quem eram os vikings, os piratas, não, que eram os milicianos escroto pra caralho. Os caras eram assim, tipo, né? Claro que tem o lado romano, e claro que teve piratas e vikings do bem, que eram quais? Os que fumavam maconha. Aí os vikings fumavam maconha, daí dizendo, vamos da minha sangueira aí, essa porra aí, tá dando né? Vamos atacar os caras amanhã. E os piratas também. E os piratas, aí o amanhã dos piratas durava 15 dias, né? Os piratas... O problema é que também pirata misturava essa porra com rum, né? E tu sabe que, bom, nós chegaremos no rum. Aí chegou na Europa, e aí eles concluíram também que é isso, né, cara? Porque nós não estamos falando só de um remédio. Nós não estamos só falando de uma erva que nos conecta com o cosmos, com o espírito, com a transcendência, com a religiosidade, reconecta, acalma, dá ideias, né? E nós estamos falando de uma fibra que era boa pra caralho para fazer roupa, sandálias e velas.
E os árabes que navegavam pra cacete fizeram essas velas que chegaram em Portugal, e Portugal com aquelas velas deles chegaram aqui, né? Basta ler a carta do Pedro Vaz de Peninha, que escreve maravilhosamente bem, inclusive. Era para rir do Pedro Vaz de Peninha. Sim. E aí vai ver que os caras são tão ignorantes que não sabem nem quem foi o Pedro Vaz de Caminha, né? E aí o cara chega aqui com aquelas porra ali estampada com uma cruz, né? Tudo bem, não quero assim, não quero muito confronto, já tive 286 ameaças de morte no ano lá do Bolsonaro e tal, né? Mas uma cruz eu já, assim, e aí tá, tinha uma cruz grande, mas pelo menos era de cânhamo, aquela coisa ali, né? E aí, cara, essa erva chega ao Brasil, mas é usada só como uma fibra natural, por anos. Embora na sua experiência com a Índia, muito grande, muito intensa, os portugueses tenham descoberto o bang, né? O bang é aquela coisa que tu fuma e faz bang. Pode chamar bong também, bong, né? E até um escroto que nem o Martim Afonso de Souza, porque você sabe que a ignorância de vocês é constrangedora, vocês não sabem porra nenhuma, mas aqueles que veem o meu canal, pelo menos dizem, minha ignorância está diminuindo um pouco. Então não sabe nem que o Martim Afonso de Souza, os que sabem que foi, não sabe que foi um corrupto, um canalha, um filho da puta, nesse nível bolsominion, assim, sabe? Ele é pior, Centrão, assim, Arthur Lira piorado, essa gente que sempre teve aí, cara, é sempre a mesma história. E na real eu não quero entrar no lance de confronto, porque tu sabe que maconha acalma, né? Mas na real é nós contra eles, cara, sabe? E eles são uma minoria, eles estão errados, e nós somos maioria, nós estamos certo! E os caras que proibiram uns escroto, filho da puta, nível Bolsonaro, desde sempre. Então vai se fuder, tem que dizer o nome deles, conhecer eles, dizer, não vai proibir. E eu entrei nessa trip desde 76, 77. Só que 77 tinha um filho da puta chamado Augusto Heleno, que não é nem Augusto nem Heleno, que era ajudante de ordens. Sabe, ajudante de ordens? Sabe o que é ajudante de ordens de milico? Muambeiro de joia. Pois é, era o Augusto Heleno, que era a ajudante de ordens de um filho da puta chamado Silvio Frota, que achava que o Geisel era comunista. Ele achava que o Geisel era de esquerda, porque o Geisel queria abrir a porra do golpe que eles tinham dado em 64. E eu já era tão velho que eu cheguei no jornal onde eu trabalhava, em um clima assim horrível. Eu disse, o que é isso? É que vai ter um golpe militar. Eu digo, não, já teve, né? Daí eles disseram, não, outro. Eu digo, mais um, porque teve dois, né? Teve o golpe de 64 e o golpe do AI-5, que foi o golpe dentro do golpe, em 68. E aí o cara queria dar um golpe em 77. Esse milico, entendeu? Então, porra, se bem que os hippies brasileiros, porque é o seguinte, também teve uma coisa, depois do golpe de 64, né, a maconha tinha chegado com mais intensidade entre universitários, lá por causa lá do estado. Eu dei um salto, né, tudo bem, eu vou dar 1000 saltos, mas você sabe como é que é. A maconha chegou no Brasil, plantada, linha cânhamo, blá, 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 chegou nos Estados Unidos bem depois, né, e logo foi se espalhando, né? E aí chegam os africanos, né? Porque chegou o cânhamo, com a grande diáspora africana, e a gente se esquece, e tem que se lembrar todos os dias, todos os minutos, que o Brasil foi o país que recebeu o maior número de escravos na história da porra da humanidade. 5 milhões de escravos, contra 2,5 milhões dos Estados Unidos. Nenhum país do mundo recebeu tanto escravo, se usufruiu tanto do trabalho escravo, e foi o último a liberar do mundo ocidental. Essa é a realidade do Brasil desigual, do Brasil injusto, do Brasil cruel. E ainda por cima foram os escravizados que trouxeram, como se sabe, a diamba, porque chegou nos árabes, dos árabes, eu já falei que foi para a Europa, né? Não colou muito na Europa, assim, inacreditável, né? Colou a fibra, eles são pessoas muito práticas, os europeus. E na África, na negada lá, que não pode mais dizer negada, mas como eu amo negros e agora inclusive sou escravo de uma, eu vou dizer, chegou lá e a negada adorou, a negada e baticum, trouxeram nesse processo de escravização para cá. Aí em todas as Américas foi assim, fumada por negro, fumada por índio, fumada por mexicano.
Aí os brancos olham, não, essa porra é erva do diabo, não é possível, aqueles brancos horrorosos. Só que tem um projeto, tem uma coisa anterior ainda mais terrível. O que a gente tem que saber, e não pode esquecer nunca, é que além de ter sido o país que recebeu o maior número de escravos da história da humanidade, foi o Brasil que viciou o mundo, o planeta, em 3 drogas. Estava escrito aqui, a feira é contra drogas ilegais. Exatamente, não vai entrar álcool aqui, não vai entrar tabaco aqui. Se alguém quiser fumar cigarro, vá pra puta que pariu, não vai fumar aqui dentro, porque fede. E álcool, embora eu também goste, não vão beber. Agora, pó branco que vicia, que é o açúcar. Ah, não, de jeito, se alguém te fumar um aqui, sentir larica, é maconheiro amador, não vai comer açúcar. Açúcar é uma bosta, vocês sabem, né? Além do outro pó branco que vicia, boliviano, né? Aliás, vocês sabem, todos os países têm produto interno bruto, né? A Bolívia tem produto interno refinado. E, que é mais refinado, né? O Brasil viciou o mundo em açúcar, viciou o mundo em tabaco. O tabaco só existia no Brasil. O tabaco pode ser fumado ritualisticamente. O tabaco pitum, o tabaco sagrado pode ser fumado. Não pode virar essa indústria horrorosa que bota agrotóxico pra caralho e bota aquela porra lá, acetona, entendeu? Uma indústria malévola de umas pessoas do mal mesmo, né? Da qual o Ronald Reagan fazia propaganda, porque eu não sei se eu vou conseguir chegar no Ronald Reagan, mas esse é um dos maiores filhos da puta da história, né, cara? Eu tava nos Estados Unidos quando esse Pulha ganhou, né, cara? E ainda tem esse Donald Trump, que ainda tem 70 milhões de filhos da puta que votaram no cara, sabe? Inacreditável, né? E aí, onde é que eu tava mesmo quando eu me interrompi? Na água? Não, estava nas 3 drogas com as quais o Brasil viciou o mundo. O tabaco só existia no Brasil, no planeta Terra. E foi por causa da grande quantidade de açúcar que o açúcar custava uma fortuna. Os reis, no século XV, deixavam para o filho, no testamento, e o filho cheirava numa noite só. E aí foi maravilhosa a piada do... Falar para a plateia de maconheiro retardado é foda. Maconheiro é mais lento, né? Eu não devia ter cheirado aquela hora. Para falar para maconheiro tem que falar chapado. O cara cheira 2 carreiras, fica assim. Cara, pior é que não. Eu se cheiro essa merda, que não cheiro mais, nunca mais vou cheirar, eu fico assim, não dou uma palavra. E se eu fumo maconha, eu falo mais do que o habitual. Bom, e aí, cara, e se inicia essa campanha insidiosa, canalha, contra a maconha, que vem do país. O Brasil foi um dos líderes mundiais na campanha contra a maconha. O Brasil e os Estados Unidos. O Brasil vanguarda do atraso. O país que... Tu bocejou, tu tá achando chata a palestra, é isso? Que maconha dá sono, aquelas que tá começando. Insiste que passe esse sono. A não ser que tem umas agora que é para sono mesmo, né? Então, em 1924, não, tem milhões de coisas, né? A maconha chega, maconha quer dizer erva sagrada, macana, quer dizer erva sagrada. E é tão maluco que eu fiz um episódio lá, vocês devem ter visto, que se tu pegar a palavra maconha, sacudir, girar assim, vira cânhamo, né, cara? Que quer dizer fumaça. Cânhamo é uma palavra que quer dizer, cannabis quer dizer fumaça, e cânhamo é um anagrama, bababá, aqui, tal. Não entenderam, mas não faz mal também não. E aí onde é que a gente estava mesmo? Esses escravizados foram trazidos para produzir um pó horroroso que mudou o mundo e que também, né, nasceu na Nova Guiné. A cana-de-açúcar foi transplantada para a Índia. Os indianos e hindus que descobriram que através de aquecimento e resfriamento conseguiam produzir doçura cristalizada. E não é preciso ter lido lá o livro do Harari, lá Sapiens, para saber que nós, primatas, temos uma porra assim no cérebro que é o único bicho que tem com açúcar. Toma açúcar e fala, tá? Alguém aqui tem açúcar para cheirar? Dá uma cheirada, tu tem, né? Dá um teco no açúcar para te ver.
né? E aí os europeus piraram com os árabes piraram, né? E era proibido descobrir como é que se fazia. Os árabes roubaram o segredo, bababá. Aí chegou na Itália, a Itália que introduziu na Europa, e aí os portugueses avançaram pelo Atlântico e destruíram a Ilha da Madeira e os Açores, que eram uma densa floresta, queimaram a Ilha da Madeira por 7 anos ininterruptos, tipo criador de gado do Mato Grosso, assim, né? E para plantar essa merda. Só que para plantar, colher e moer essa merda só escravizado, porque dá um trabalho do cacete. É uma planta cruel. Eu acho até que dá para se relacionar com a cana, sabe? Tem que fumar e levar uma conversa séria. A cana de açúcar precisaria ser levada para um sanatório, assim, para a gente ter uma conversa com ela. Porque, primeiro, ela suga tudo, né? E entrega doçura à custa de muito amargor e cobra um preço alto na cárie, no não sei o que, babá. E quando tu faz o que a indústria fez com ela, aí é pior ainda, né? E para plantar tinha que trazer escravo, cara, escravizados. E aí que o Brasil começou a trazer esses escravizados para produzir essa droga. E para plantar e colher o tabaco. E quando o Brasil se fudeu pela sua própria incompetência, porque os ingleses começaram a produzir mais e melhor nas Bahamas e em Cuba, mais perto, o frete era mais barato, papapá, e tudo mais, assim, protestante, entendeu? Tinha um planejamento, e aqui os portugueses, planta aí, dá umas porradas nos índios, umas porradas nos negros, aí e manda. E aí mandava errado, e roubava ainda na quantidade, sabe? Roubava, tu compra 10 gramas de pova ali, um português vai pesar, tem 8, e ainda com umas coisas misturadas, coisa de, né, chinelo. Enquanto que os britânicos, tudo, os holandeses, a gente podia confiar. Vinha aquele açúcar bem branquinho, no peso certo, entregue no dia certo. Aí o mercado português se fudeu. Não é verdade, tudo é verdade. Tanto é que quando os holandeses vieram, invadiram o Brasil por causa do açúcar, produzindo um açúcar muito melhor que os portugueses produziam. Produzindo aquele açúcar que só na Bolívia hoje em dia se encontra, às vezes na Colômbia. E aí... então, né? Ele falou uma coisa, mas não é para dizer para vocês. E aí mas ele é o dono dessa feira aqui. Ele é da Esquadra Fum, maconheiro antigo, e que mesmo sendo maconheiro, pensa em dinheiro. Como é que alguém que é maconheiro pensa em dinheiro? Alguém aqui é maconheiro? Alguém aqui pensa em dinheiro? Não, só ele, 2 maconheiros que pensam em dinheiro também. Vocês são uma excrescência, é por causa de você. E aí, quando acabou o açúcar, o Brasil descobriu que ele produzia o pó preto que viciava, sem o qual não existiria o século XIX, o século XX. A porra do café, que tem até seus méritos, né? Vamos concordar com o café também, né? Tem coisa pior no mundo que café, né? Vamos concordar. Mas e o açúcar ainda deu origem à cachaça e ao álcool, né? E aos destilados. Então, vamos combinar que entre tabaco, café, açúcar e maconha, pelo amor de Deus, dá 10-0 para nós, a não ser que tu não saiba, a não ser que tu não tenha ouvido o apelo do cosmos e não seja shivaísta, né? Viva Shiva, né? Nunca tenha feito yoga, nunca tenha visto a transcendência, nunca tenha visto uma cachoeira, nunca tenha visto o canto dos pássaros, nunca tenha percebido que esta merda aqui tem problemas, mas é uma espécie de paraíso. Fuma e sai caminhando para tu ver assim numa mata. Pelo amor de Deus, né, cara? Todos os espíritos falam, as plantas falam, as montanhas são sagradas, os rios murmuram. Pelo amor de Deus, não vê porque... E aí os caras constroem essas merdas, vê esses prédios horrorosos que tem aqui do lado. Essa cidade é uma cidade doente, né, cara? O Brasil é doente, o mundo é doente, mas São Paulo, vou te contar, ao mesmo tempo, São Paulo é capaz dessa exposição que a gente veio aqui para mostrar que nós chegamos, nós viemos e nós não vamos embora. E se eles não quiserem fumar, o problema é deles, mas eles não vão nos impedir de fumar. E eles não vão nos impedir de curar as pessoas, inclusive eles, de várias doenças, que são do corpo, são da mente e são da alma. E essa panaceia pode usar os 3. Agora, não é mesmo para todo mundo, falando sério agora. Eu preciso confessar, entrei no momento, já deu meia hora, entrei naquele momento psiquiatria. Eu vou me deitar aqui agora num divã e tu vai me analisar. Então eu tenho
duas coisas para dizer para vocês. A primeira é que a melhor frase sobre maconha e pais e filhos é minha. Eu disse na revista Playboy no ano 2000. Só que a frase é tão boa que Deus me castigou, chegaremos lá. A frase é o seguinte: filha minha que fumar maconha antes dos 15 anos de idade, eu dou porrada. Agora, se depois dos 17 não fumar, apanha mais ainda. Imagina assim, tu é filha de quem? Do Peninha, fuma maconha? Não. Pô, vai acabar com a minha, né, anos e anos de reputação. E aí, Deus me castigou. Eu preciso confessar aqui na frente de vocês que nenhuma das minhas 3 maravilhosas filhas gosta tanto quanto deveria de gostar de maconha. E eu fiz de tudo para aquelas filhas da puta gostar. Até que nem com cachorro, sabe quando tu fuma e pega assim no cachorro? Até isso. Botei no leite das mães delas, botei na mamadeira, fiz de tudo, alimentei, criei elas. Tem sono, outra tem fome. Não. Estou brincando, mas é quase assim. E aí, para mim, isso foi muito importante, estou falando sério, porque uma época, vou ter que abrir um pequeno parênteses, eu fui anos macrobiótico, vegetariano, essas porras assim, né? E maconheiro, claro, junto. E aí, as pessoas começaram a me ligar, só tinha telefone fixo por volta de 80, final de 80, no máximo início de 81, dizendo assim: pá, Peninha, surgiu no mundo um grupo que é a tua cara. Eu dizia: quem? Chama Talibã. Cara, porque eu era um kamikaze incendiário, eu era a fim de apedrejar milico, eu ia na frente, naquelas manifestações em 77, é lugar de milico, é no quartel, vão se fuder, e as pessoas, não é tanto assim, e ainda com a luta com relação à maconha, eu dizia, só que daí vem um pequeno parênteses, né? Tu sabe que o Brasil tem classe A, B, C, D, E, né? Eu nasci na classe A. Meu pai era vice-presidente da União de Bancos, filha da puta, ganhava uma fortuna, tinha 8 serviçais na minha casa, sendo que um mordomo, 4 carros, piscina, e eu fui criado numa bolha assim, e eu achava que todo mundo era assim, e os pobres, mas pobres sempre existiu. Assim, eu não sabia que vocês, classe média, existiam, porque... sério, os caras me botavam lá no mundo assim, cara, tu não acredita. Então, e aí, pá, graças à maconha, ao Bob Dylan, eu rompi com aquele mundo, virei essa pessoa que vocês estão vendo, resolvi enfrentar todos os desafios por causa do Bob Dylan. Eu ouvi assim, o Bob Dylan era um rebelde, eu digo, serei um rebelde indomável, ninguém vai, vou dizer tudo que eu quero, enfrentava os caras, e achava o seguinte, que o mundo se dividia entre quem fumava maconha e quem não fumava maconha. E quem não fumava maconha não merecia existir. E então eu comecei a imaginar um exército de assassinos que mataria toda pessoa que não fuma maconha. Eu digo, pá, vai resolver o mundo, né? Cara, eu quase acreditava nisso, juro. E eu me recusava a falar com uma pessoa que não fumasse maconha. Juro, de 1976 a 81. Claro, falava sim, era obrigado a falar, mas só me relacionava com maconheiro. E achava mesmo isso. Com o tempo, as pessoas acham que o tempo não é tão bom assim, mas o tempo é maravilhoso. Vocês precisam ver como eu estou equilibrado agora que eu fiz 65 anos. Eu não grito, eu não berro, eu não desejo a morte de mais ninguém. Eu sou assim uma santa criatura, por causa da idade. Mas pelo menos na minha santidade, eu concluí que tem uns caras que não precisam fumar, que não querem fumar, aí que são careta. E tudo bem que eles sejam careta, mesmo, estou falando sério agora, sem hipocrisia. Só que eles não vão legislar, eles não vão mandar em nós, eles são careta, eles que não fumem. Só que acima de tudo, eles não vão proibir, é o medicamento. O medicamento eles não vão proibir nada mesmo, nós vamos ganhar deles tudo, porque está 3.800 a 100 para nós. E está 5-1 e vai ser 7-1. Eu sei, eu dou o direito a quem quiser me odiar. Mas um dos meus maiores prazeres é ver a seleção brasileira se fuder. Há anos. Eu fico... Menos mal, bem menos mal. E depois que eles tomaram conta daquela verde, eu já era assim. Porque eu fui cobrir a Copa do Mundo da Argentina em 1978 e era só militar, né?
Só militar. E que comandava, né? O tal capitão Cláudio Coutinho, torturador. Torturador não, mas ele estava do lado de salas onde se torturava. Só que ele não ouviu nada. Aquele Parreira, os caras também não sabem que o Parreira era milico. Parreira era milico, capitão. E tu sabe que capitão é uma coisa que não presta, né? Então, né? Eu aprendi o que é a CBF e o que é a seleção brasileira. Então eu tenho um imenso prazer quando o Brasil perde. E aquele 7-1 assim, quer dizer, 7-1 eu queria que fosse só 5-1, que nem está o nosso placar. Porque o Filipão, tal, era do Grêmio, eu conheço o Filipão, e era ele que estava tomando aquele 7, né? Mas mesmo assim, foda-se o Filipão, 7-1. E vai ser 7-1 de novo, né? Porque, cara, não tem cabimento, não é possível. E eu acho que é tempo, talvez, de entrar de como é que se iniciou esse processo de proibição, né? Porque quando você vê os registros de todas as farmacopeias, de toda a trajetória da maconha como medicina, ela sempre foi aceita por todos os povos. Tem um médico lá, tem um cara que a gente tem que lembrar do nome, só que eu não me lembro porque é maconheiro, não se lembra. Não, porque o nome do cara é difícil, sabe? Soges, olha o nome do cara. O cara é William Brooks, anotem esses maconheiros. Sognesse, é S-H-A-U-G-H Nesse. Apareceu aqui? Ó, tá aqui, ó. Estão vendo aí? Não estão vendo? Visão curta de você. Então imagina, se não está vendo, imagina. Esse cara era um médico irlandês, morava na Índia e voltou da Índia em 1839 para empurrar a goela abaixo da Inglaterra e do Reino Unido os poderes curativos dessa erva que ele tinha aprendido na Índia. Ele tinha morado anos na Índia, né? Inclusive, falei do Martim Afonso de Souza, né? O Martim Afonso de Souza foi para a Índia, estou dando um salto, azar de vocês. O Martim Afonso de Souza foi para a Índia em 1535. Ele virou vice-rei da Índia, um dos mais corruptos da história. Só que junto com ele foi um cara chamado Garcia Horta. Esse Garcia Horta, que já tem Horta até no nome, né? Só que era com O, era um dos maiores botânicos e herbalistas do seu tempo em Portugal. Portugal teve uma geração muito impressionante em 1540, que vocês, na ignorância de vocês, deveriam saber que em 1546, Portugal aderiu à Contra-Reforma. Tinha tido a Reforma Luterana, né, em 1517. O Lutero tinha concluído que o único jeito das pessoas terem acesso a Deus era lendo a Bíblia, mas tinham que ler por si próprios e não a interpretação dos padres. Então começou uma gigantesca campanha de alfabetização e de produção industrial de Bíblias, porque o Gutenberg tinha inventado a imprensa, tudo junto. Sabe quantas escolas tinha na Alemanha e nos Países Baixos em 1549? 2.800. Sabe quantos tinha em Portugal? 3. E as 3 sob a égide dos jesuítas. Sabe quantos tinha no Brasil? Nenhuma. No Brasil era proibido ler, era proibido imprimir, era proibido ter livro. O Brasil ficou quase 200 anos sem informação. E um dos motivos é porque o povo alemão, da França do Norte, da Holanda, tinha sido submetido tinha se alfabetizado e lido a Bíblia e criado sociedades que não são perfeitas, mas eram muito melhores que a sociedade portuguesa e espanhola de então, que apoiaram a Contra-Reforma junto com Roma, né? A Contra-Reforma luterana. Só que Contra-Reforma virou ser contra-livro, contra-informação, contra-circulação de ideias. É isso que virou a Contra-Reforma. E aí eles acabaram... Tem gente indo embora, vocês acharam muito chato? Tá ruim, é? Ou vão fumar um? Ou tem... tá. Vocês querem que vá embora também, junto com você? Digam não. Tá, pode ir embora. Diz que mente que vai no banheiro. Bom,
E aí teve uma geração incrível em Portugal que depois foi suprimida. E um cara chamado Garcia Horta, era um cientista botânico genial, foi para a Índia e pirou com a farmacopeia e com a botânica da Índia. E registra a maconha como terapêutica, e diz que o Martim Afonso de Souza chegava para ele e dizia: quando eu quero voltar para Portugal, ou ir para o Brasil, ou estar na Arábia, eu uso esse bang, que chamava bang, né? Ou seja, até os escrotos, que nem o Martim Afonso de Souza, podem ser convertidos ao poder da maconha, né? Mas daí esse médico, voltamos a 1839, veio para a Inglaterra e papapá, e ela se espalhou. A proibição, a luta contra a proibição, começa nos anos 20, 1920, junto com a era da proibição do álcool nos Estados Unidos, e surge única e exclusivamente por controle social, para reprimir minorias rebeldes, para reprimir índio, para reprimir negro e para reprimir mexicano. É só para isso. E no Brasil também. Você sabe qual foi um dos primeiros atos da República? Porque é inacreditável, as pessoas chamam de proclamação da República. Tudo bem, quer chamar de proclamação da República? Chama. Mas chama o nome correto. Golpe militar da proclamação da República. Os caras deram um golpe militar patético, inclusive tudo errado, nem eles sabiam. Mas o Império já estava podre mesmo, né? Porque era um Império escravista. A abolição foi em 1888 e o tal Barão de Cotegipe, que é o cara que votou contra a abolição no Senado. Caralho, né? Tu votar contra. Você é a favor da abolição? Sou contra, né? Quero continuar tendo escravos. Que maravilha. Se bem que ele tinha argumentos, não vamos entrar nessa história. O fato é que ele disse: Vossa Majestade redimiu uma raça, mas perdeu o trono. 13 de maio de 1888, 15 de novembro de 1889, um ano e 7 meses depois, cai o Império, com um golpe militar patético. Sabe qual é uma das primeiras coisas que a República determinou? A extinção e a prisão de todos os mestres capoeiristas. Proibiram a capoeira, proibiram a vadiagem. Eles tinham libertado 2 milhões de escravos, que não tinham casa, não tinham teto, não tinham educação, não tinham o que fazer, só tinham uma rua para morar. Aí foi proibido dormir na rua, proibido andar na rua, especialmente se tu for um negro, filha da puta, e maconheiro ainda. E os caras já dançando capoeira na rua. Eles mandaram para Fernando de Noronha 300 mestres de capoeira em 1890. A gente não saber disso é a gente dar continuidade a esse país do racismo estrutural, da desigualdade, da injustiça. Porque é aquela velha frase, cara, frase feita, mas verdadeira: povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E nós brasileiros não sabemos, vocês não sabem nada, a não ser que leiam os livros de Eduardo Bueno e vejam o canal de Eduardo Bueno e deem muito dinheiro para Eduardo Bueno, de modo que ele se mude do Brasil, vocês continuem se fudendo aqui, né? Porra, a gente não sabe nada, cara. Uma história aprisionada dentro da sala de aula, onde nunca teve sangue, sêmen, suor, gente, entendeu? E aí todos os movimentos sociais do Brasil reprimidos, suprimidos por um povo ignorante, por uma elite vegetal malévola. A elite brasileira, elites em geral são meio fora, né? A elite americana também, votou no Trump, mas olha o país que eles construíram, né, cara? Eu não vou, por exemplo, ficar saudando a Holanda também não, mas olha que país que é a Holanda, e olha como é que é a relação da Holanda inclusive com a erva sagrada, né, cara, uma porrarejada, né, cara, assim, horizontes mais esclarecidos. Os careta tem ali, mas ficam ali no canto, não vem, né? E nós aqui não, né, sob a égide desses caras, né? Então, em 1924, quando tem a primeira conferência do ópio, o Brasil toma liderança, porque era contra o ópio. O ópio, não sei, alguém aqui já usou ópio? É bem bom usar ópio, sabe? Só que é assim, é uma coisa tão incrível que o ópio diz para ti: vem, mas tu vai te fuder. Ele avisa, se tu não quer perceber que aquela porra é tão boa, que vai dar merda, ela avisa, a substância avisa. Mas, ó,
Eu sou opiáceo, eu sou ópio, eu te levo para esse mundo lá, mas tem certeza que tu quer vir? Ela fala, todas as drogas falam, né, cara? Todas têm um elemental, é só tu... Então, voltando lá para minhas filhas, as minhas filhas nunca foram aliadas de maconha, gosta até, não nos pega, mas assim, para mim é uma aliada. Eu vi todos os meus livros, todo jeito que eu falo de história, tudo que eu faço eu devo a maconha. Inclusive eu sou o cara que mais perdeu, esses porcos capitalistas aqui da Escafadum, são os caras que mais ganham dinheiro com maconha no Brasil. Já eu sou o cara que mais perdeu, juro, porque, te lembra, eu estava contando para alguém aí, o FHC me chamou uma vez lá, no auge da presidência dele. Eu não queria ir porque eu não nasci para encontrar presidente, né, cara? Eu não vou no Palácio Planalto encontrar um presidente, seja ele quem for. Mas daí, eu já estava falando para alguém hoje, um cara me convenceu o seguinte, olha, é um regime democrático, esse cara foi eleito, esse cara representa a instituição republicana, ele não é do mal, não é mesmo, ele já fumou maconha, embora tenha dito aquela frase horrorosa, né, fumei mas não traguei, que nem o Bill Clinton, que é a frase que tu te fode com os careta, porque ousou fumar e te fode com os malucos, dizem assim, mas tu é otário pra caralho, né, então é a frase mais idiota de tu dizer fumei mas não traguei, que foi o que ele e o Bill Clinton disseram, né, muito louco, os dois disseram a mesma frase. E aí o cara me convenceu que eu tinha que ir, aí eu fui. E aí ele adorava meus livros e ele disse, resolveu empurrar, o que aliás comprova como esses presidentes também, todos eles têm um lado idiota, ele decidiu que o meu livro tinha que ser adotado nas escolas, Viagem do Descobrimento, que talvez alguns de vocês conheçam, que por um lado sim teria, só que tem um monte de regra, e eu não cumpro nenhuma dessas regras curriculares, e o Brasil tem uma estrutura educacional a fuder, que as pessoas dizem assim, precisa mais saúde, mais dinheiro para saúde e para educação no Brasil. É quase o contrário, acho que precisa menos, porque os caras roubam tanto. O Brasil tem uma puta estrutura educacional e um puta sistema de saúde. Só que, claro, funciona de um jeito imbecil, porque nós somos omissos. Mas a estrutura existe e tem coisas muito boas, tipo o SUS lá, e o MEC. Tem uma série de regras, dentre elas o seguinte, um débil mental, maconheiro, gremista fanático, não pode escrever livros que vão ser adotados na base curricular. Tem que ser no que estão certo, entendeu? E o FH do tipo assim, não, vai ser. E o ministro, talvez algum de vocês se lembre, era o Paulo Renato Souza. Alguém lembra desse Paulo Renato? Não, vocês são muito ignorantes. Foi um ministro da educação importante, gaúcho e gremista. Gaúcho não me importa, mas gremista, que é só o que interessa na humanidade. Inclusive, se tem alguém que não é gremista, pode se retirar. E aí, o Paulo Roberto, Paulo Renato, foi obrigar, o FH disse, quer, e o cara tentando, e imagina, um monte de professor, e é bom saber que também um monte de esquerda, né, porque, cara, 1000 vezes a esquerda disse que eu era de direita, 1000 vezes, acusações formais, assim, bababá, quando eu comecei a contestar o PT e tal, aí, inclusive, o tal Tarso Genro disse, Tarso, eu tentei ser de direita, mas depois de 22 LSD eu desisti. E aí, tomar no cu, né, eu de direita, né, mas tu sabe como a esquerda sabe ser persecutória, se tu não diz que tu não é lá dele, mas tá, isso não interessa. O fato é que o tal Paulo Roberto começou a batalhar, Paulo Renato, para meus livros serem adotados. Aí sai uma entrevista minha na Playboy, a mesma dessa da frase dos meus filhos. Eu fui escolhido para ser a primeira entrevista do novo milênio, em janeiro de 2000. Só que a filha da puta da Xuxa era a mulher nua da vez. Depois de um tempão, era um revival. E ainda por cima com pentelho, bastante pentelho. Não tinha parado os pentelhos. Aí eu me fudi pros pentelhos da Xuxa, entendeu? Porque todo mundo, os pentelhos da Xuxa. Mas vendeu pra caralho. E a minha entrevista é considerada uma das 20 melhores da história da Playboy brasileira, porque nunca ninguém tinha dito tanta merda. Meu pai ficou 6 meses sem falar comigo, minhas ex-mulheres, 500 processos. Eu falei merda pra caralho. Dentre as merdas que eu falei foi, devo todos os meus livros exclusivamente à maconha. Eu fumei maconha e imaginei a história do Brasil assim como ninguém tinha contado. Ou seja, ainda parecia que era mentira o livro, porque não é.
Aí a mina que era chefe da merda entra, já quase, o livro quase adotado, a mina entra e joga. O Paulo Renato que me contou isso num voo. Ele sai do lugar dele, vai até o meu no avião e diz assim: tu é o cara mais estúpido, mais débil mental, mais burro que eu conheço. Eu digo: eu sei, mas eu concordo, mas por quê? E ele me contou. Tu perdeu a tua aposentadoria, até porque, sabe, é milhões de reais, né? Milhões de reais. E aí os caras, eu vou ler um livro num maconheiro. Mas daí eu queria recomendar para vocês que fumem maconha e escrevam livros, mas não precisa dizer abertamente assim. Tá, mas eu preciso dizer para vocês mais uma coisa. Eu não consigo fumar um baseado e escrever um livro, porque se eu fumo e me sento para escrever, o Nelson Motta, por exemplo, não consegue escrever se não fuma, né? O Gabeira não consegue escrever se não... Aliás, o Nelson Motta e o Gabeira não conseguem respirar se eles não fumam, né? E os dois, um tem 82, né, que é o Gabeira, vai fazer 83, e o Nelson Motta tem 80, para tu ver como essa merda faz mal, né? E aí, mas eu, cara, se eu fumo eu escrevo a letra E, daí eu boto assim, E de Eduardo, E, quinta letra do alfabeto, E, vogal, tem aquele poema do Rimbaud, vamos dar cor às vogais, vermelho, é um poema famoso, que vocês, talvez na ignorância vocês não saibam, mas é que é famoso, né? Vamos regular o movimento das consoantes e dar cor às vogais, poema do Rimbaud. Vou repetir porque vocês são maconheiros, demora para alcançar. Vamos regular o movimento das consoantes e conceder cor às vogais. Tá bom, né? Arthur Rimbaud, que fumava bastante, né? Aí aí passa a tarde inteira, eu vou olhar o que eu escrevi E. Um tratado sobre E. Não cheguei no E aí. Mas todos os livros que eu escrevi chapado na minha mente. Eu fumo daí digo, vou fazer um livro assim, vai abrir assim, daí eles vão chegando assim, assado, né? Daí desembarcam, o Pedro Vaz de Caminha registrou, mas também tinha o Diran, daí tinha os íntimos, chegaram assim, como vocês já viram, eu sou uma mente privilegiada. Que a maconha apenas desperta. Não, cara, eu faço 1 milhão de sinapses, eu li muito sobre o Brasil, eu li 2.000 livros, se bem que tem um amigo meu que diz, Peninha, vamos mudar de verbo, diz que tu compulsou 2.000, sabe o que é compulsar? É tu botar na mão e folhear, é uma forma elegante de dizer folhar, né? Daí ele não quis dizer, diz que tu folhou 2.000 livros, mas eu li por aí mesmo, claro, algumas leituras diagonais, né? Eu li muito desde cedo, né, e sobre vários assuntos, e quando eu fumo, todos esses assuntos se juntam numa ordem totalmente lógica. Eu demorei um tempão, porque tem que ficar dando Ctrl S, sabe? Tem que ficar dando Ctrl S, porque muitos maconheiros, nem vocês aí, têm ideia, mas não adianta ter ideia e não dar o Ctrl S, tem que salvar a ideia, tá? Eu tenho uma ideia, chapado, tive uma ideia chapada, qual é essa ideia, que você vai esquecer depois, mas depois tu vai treinando, e tu escreve a ideia, assim, tem ideia, entendeu? E a maconha dá ideia, né, cara? E todas as ideias que ela me deu, com exceção de que eu acho que a gente deve travar uma luta armada contra os filhos da puta que são contra nós, todas as outras foram boas ideias. Mas como eu fui da geração dos anos 60, 70, eles nos cobriram de porrada, era tu era, né? Eu não consigo às vezes não dizer que nós tínhamos que enfrentar esses caras, mas eu não sei se vale a pena enfrentar, porque quem conhece meu canal sabe o quanto eu enfrentei o bolsonarismo, mas daí o gabinete do ódio lá, daquele Carlos Bolsonaro lá, pegou os meus melhores momentos e fez um vídeo só de cortes meus, que deu 4 milhões de views, e eu vi. Quando eu vi aquele vídeo, eu disse, eu vou votar no Bolsonaro, porque esse tipo de pessoa não pode continuar. Era uma coisa horrível, eu desejando a morte, tomara que morra. Assim, morreu o Olavo de Carvalho, aliás, morreu o Olavo de Carvalho. Morreu o Olavo de Carvalho. E morreu de Covid, que ele dizia que não tinha. Filho da puta, matador de urso. Já viu a foto dele com o urso do lado? Ele matava urso, esse filho da puta. Vamos lá mijar na tumba do... Eu não queria ser assim.
Eu queria ser aqueles maconheiros, entendeu? Mas de maconheiro já basta minhas 3 filhas, que são assim, quando fumam assim, ficam mais pacíficas ainda, né? E elas que me mandaram esse vídeo, cara. Sabe vídeo quando tu quer vender um jogador ruim e tu pega as únicas jogadas boas que ele fez, o DVD, famoso DVD, compra esse cara, daí o teu time compra e tu diz, quem é que comprou esse cara? Não, mas vê o DVD. O meu DVD era... E porra, eu não sou afim, entendeu? Porque é muita bad vibe. Eu recebi 286 ameaças de morte, cara, foi foda. E assim, tudo da Serra Gaúcha e de Santa Catarina, que é os 2 lugares que eu mais amo, que foi os que eu mais ataquei. Porque foi nesses 2 lugares onde eu fumei maconha na natureza a primeira vez. Porque é o seguinte, eu dou força para fumar maconha e acho legal, mas o bom é fumar ao ar livre, né, cara? Para ouvir o cosmos, né, cara? Para ver o céu, para pés nus sobre a terra sagrada, conexão com todos os seres vivos, conexão com o que a vida tem de transcendente nesse planeta, né? Não que não dê para fumar dentro de casa também e tal, mas né? Então foi na Serra Gaúcha, em Santa Catarina, que eu entrei nessa vibe lá dos continentes se mexendo, os grandes derrames basálticos, dinossauro, a terra se vestindo de verde, aí chegando os povos originários a pé, sabe? Porque tudo começou porque eu fumei em Santa Catarina e disse, queria ser índio. Como eu queria ser índio aqui nesse lugar, andar pelado assim, entre índios, tomando uns cogumelos, assim, comendo pitanga, e não levando em consideração que era em Santa Catarina tem inverno e bolsonaristas lá, né? E nazistas também, né? Tal. Daí eu digo, mas daí eu nunca fui muito burro, né? Daí eu parei e pensei, mas quem eram esses índios que vinham aqui? Aí ninguém sabia. Aí eu fui estudar os índios, daí, graças à maconha. Fui estudar os índios, arqueologia, geologia. Quando é que os portugueses chegaram? Que é o que vocês deveriam fazer, em vez de só ficar fumando maconha, né? Então fuma maconha e vai ler. Dá para se treinar. Diz maconheiro não lê, como não lê? 16 segundos, 15 segundos, 14 segundos. Sério, está acabando aqui meu tempo, né? Então, cara, eu queria, na verdade, eu programei uma mensagem de ódio para todos nós. Saímos aqui com archotes acesos com grandes ervas de maconha para tomar o poder. Mas como vai dar um trabalho do caralho? Vamos fazer isso amanhã depois de fumar aquele né? Para aí que eu vou fazer uma propaganda. Nos dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, eu vou estar apresentando uma peça que chama Brasil, Pecado Capital, no tal Teatro J. Safra. Não sei quanto custa, não sei onde é que é o Teatro J. Safra, não sei nada. Só sei que o lance é legal. E só sei também que vocês, além de irem na peça, deveriam comprar os produtos da Esquadra Fum, porque eles estão me pagando para dizer isso. E porque é bom. Olha, muito obrigado. E é o seguinte, cara, se não formos nós quem vamos construir o novo mundo e o Brasil, quem é que vai ser? Eles não, somos nós. Nós. Tá. Valeu.